Salmos da Paz. A paz não pode ser guardada pela força. Ela só é alcançada pela compreensão. Albert Einstein. O Deus eterno orienta os que realmente o amam a tomar decisões certas. Seus mandamentos trazem paz e descanso, no presente e no futuro. Salmo 25, versos 12 e 13. Não quero trilhar o caminho da falsidade, desejando paz ao próximo, mas planejando fazer o mal. Salmo 28, verso 3b. Não falem mal de ninguém, não enganem ninguém, não tenham prazer no erro, mas se alegrem com a paz, tudo fazendo para promovê-la. Salmo 34, versos 13 e 14. O Deus eterno está no controle de tudo. Ele ama a paz, acaba com as guerras, destrói as armas e põe fogo nos tanques de combate. Salmo 46, versos 8b e 9. Ó Deus eterno, sabemos que desejas que vivamos em paz e sempre firmes na verdade. Salmo 85, verso 8. Os que amam a tua palavra vivem em paz. Nada, absolutamente nada, os faz tropeçar. Salmo 119, verso 165. Eu quero a paz, mas os que me cercam preferem brigar. Fujo para longe, mas a guerra me segue. Não aguento mais tanta violência. Eles acreditam na guerra, mas continuo afirmando que sou da paz. Salmo 120, versos 5 a 7. Oremos para que haja paz na cidade, para que em suas casas haja tranquilidade. Salmo 122, verso 7. Imite quem é íntegro e correto, porque o futuro dele será de paz. Salmo 37, versos 37 e 38. Olá, graça e paz, um bom domingo para você, um feliz dia das mamães, hoje dia 14 de maio de 2023, e eu queria aqui fazer uma singela homenagem às mamães da IBNS, a todas as mamães que estão conosco nesta transmissão desse dia tão especial. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, você mamãe que tem dentro de si um amor que somente é comparável ao amor de Deus, e no texto bíblico nós encontramos uma passagem no livro do profeta Isaías que diz que ainda que uma mãe abandone uma criança, diz o texto que todavia Deus nunca nos abandonaria. E quando Isaías escreve esse texto, ele está dizendo que uma das coisas mais difíceis, ou quase impossível, é que uma mãe abandone um filho. E esse, de fato, é o amor, é a leitura que nós fazemos de uma mãe quando expressa o seu cuidado, a sua bondade, o seu amor, a sua entrega aos seus filhos. E que você, filho, você que ainda tem a sua mamãe aí com você, seja grato ao Senhor pela vida dela. Enquanto você tem a sua mamãe, faça tudo o que puder para agradá-la e para retribuir aquilo que ela tanto fez e ainda faz por você. E ainda que você faça isso, você é devedor. Eu sou devedor. Nós somos devedor. Agradeço a Deus pela minha mãe, agradeço a Deus pela minha esposa, mãe dos meus filhos, pela minha sogra, mãe da minha esposa, e por todas as mamães, então, aqui da IBNS. Eu quero, neste momento, fazer uma oração de agradecimento por sua vida, de gratidão a Deus, e que hoje, neste domingo, você desfrute, se ainda
você pode ter a sua mamãe com você. Desfrute da presença dela neste domingo, no almoço, no dia inteiro, mas lembre-se que Dia das Mães são todos os dias para você que ainda tem mamãe. E você que já teve sua mamãe e ela não está mais aqui com você, agradeça ao Senhor pelos dias, pelos anos vividos com ela. Muito obrigado, Senhor meu Deus, porque hoje é um dia muito especial, é o dia do Senhor, mas também é um dia que celebramos o Dia das Mamães. Muito obrigado por todas as mamães, pelas mamães da IBNS, por aquelas que ainda não são aqui da IBNS, mas que estão assistindo esta transmissão. Abençoa todas elas, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre elas, que, ó Deus, o Senhor dê a elas a cada dia, acrescente mais amor, mais sabedoria, paciência, bondade em seus corações, e que elas continuem, ó Deus, cuidando dos seus filhos com tanto amor, com tanto zelo e tanta dedicação, como cuidam e como aquelas mamães que conhecemos, nós podemos afirmar a respeito disso. Que os filhos sejam gratos por suas mães, aqueles que ainda as têm aqui presentes, que estão aos seus lados, ó Deus, que eles possam fazer de tudo para honrar, para alegrar a estas mamães. Aqueles que já tiveram, ó Deus, que eles possam expressar no dia de hoje a gratidão ao Senhor por um dia ter compartilhado, ter vivido, ó Deus, com suas mamães. Mães que geraram filhos, mãe das suas entranhas, e mães que geraram filhos do coração. Abençoa todas elas de igual modo. São mães, amam, e assim como diz a Tua palavra, o amor delas, ó Deus, é muito parecido, é muito semelhante ao amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Abençoa todas as famílias neste domingo tão especial, que seja um dia especial e que seja um dia de gratidão por tudo que o Senhor tem feito pelas mamães e pelas famílias. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Nós estamos neste mês estudando sobre o fruto do Espírito, e o tema da nossa série de mensagens é o doce sabor da família, e hoje nós, neste 14 de maio, nós falaremos sobre o terceiro elemento do fruto do Espírito, que nós estamos estudando desde domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre amor, sobre alegria, e hoje, pela manhã, nós falaremos sobre paz. E o tema da nossa reflexão de hoje é: famílias que experimentam o fruto do Espírito, a paz é uma realidade. Está baseado lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Eu gostaria que você nos acompanhasse nesta leitura. Eu vou fazer uma leitura na nova versão internacional, a NVI, e diz assim o texto escrito pelo apóstolo Paulo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A paz é algo que normalmente quando você encontra uma pessoa, ou quando você revê uma pessoa que há muito tempo você não revê, você pergunta se está tudo em paz com ela, se vai tudo bem com ela. E paz é algo que todos nós desejamos e todos nós queremos experimentar e viver a paz no nosso dia a dia. Nós temos vivido dias muito difíceis, estes dias da nossa sociedade, do mundo em que estamos inseridos, e nós vemos pessoas que andam procurando paz, andam procurando ter momentos de paz, andam procurando ter gotas de paz para poder aliviar um pouco dos seus ou do seu sofrimento. E este terceiro elemento, o terceiro bago, ou como nós estamos ilustrando o fruto do Espírito com um cacho de uvas, hoje nós teremos a terceira uvinha de um cacho, que é a paz. A palavra paz, ela no grego, e você deve estar acompanhando aí um slide na tela,
Eirene. Aliás, a pessoa de nome Irene, na verdade, Irene é Eirene no grego e significa aquela pessoa que é pacificadora, pessoa da paz, pacífica. A palavra paz no Novo Testamento, ela é citada ou ela é mencionada 88 vezes. E todos os livros, os 27 livros, de Mateus até Apocalipse, nesta ordem que foi formado o Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, eles trazem a palavra paz. E por isso nós podemos dizer que o Novo Testamento é uma porção da Bíblia que proclama a paz e que traz e que deseja a paz para todas as pessoas. O Novo Testamento é um livro da paz. É importante também dizer que esta palavra que está no grego, porque o Novo Testamento ele foi originalmente escrito no grego, o equivalente dela no hebraico, que é como foi escrito o Antigo Testamento, é shalom, tão conhecida palavra de todos nós. Se eu perguntasse para você e nós pudéssemos interagir, talvez a minha pergunta seria: qual seria o seu maior desejo para a sua família? Muitos certamente colocariam viver em paz em sua família como uma das principais respostas. Por isso eu queria refletir com vocês algumas possibilidades ou o que nós devemos como família fazer para vivermos em paz. Deus deseja que as nossas famílias, as famílias cristãs, elas vivam em paz em todas as esferas dos relacionamentos familiares. Eu quero que você acesse também aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler do 12 ao 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, do 12 ao 15. E diz assim o texto escrito por Paulo, apóstolo: aos outros eu mesmo digo isto e não o Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dela. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Embora este seja um texto em que o apóstolo Paulo está abordando um assunto para casais, a última frase do versículo que nós lemos, ele declara o seguinte: Deus chamou-nos para vivermos em paz. E por que Deus nos chamou para vivermos em paz? Porque é incoerente uma família cristã que tem Jesus no coração não viver em paz. É impossível, não é impossível, é improvável. É muito difícil se uma família que se diz cristã, dentro deste lar, no meio desta família, não há paz. Como é a sua família, ou como ela é conhecida na sua vizinhança, como ela é conhecida dentro do local onde você reside, um condomínio de apartamentos, de casa, ou na sua vizinhança, na sua casa, na sua rua, é uma família considerada de paz? Agora, quero chamar a atenção que viver em um ambiente de paz familiar não significa que nós não vamos divergir, discordar uns dos outros e ter pessoas que pensam diferente de nós. Isso começa dentro de casa. Mas, apesar disso, a paz pode reinar nos relacionamentos familiares. E como nós podemos, então, manter a paz num relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos? A Bíblia, a própria Bíblia responde, nos dá as orientações. Colossenses capítulo 3, versículo 15, declara
que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês são chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Portanto, quem deve ser o juiz em nossos corações é Cristo, para que nós possamos viver em paz. É uma frase que eu já ouvi, entre ser feliz e ter razão, prefira ser feliz. E para você permitir que Cristo seja o juiz, que Ele arbitre, que Ele seja o árbitro nas questões conflituosas que começam dentro dos lares, você precisa ser cheio ou permitir que o Espírito Santo possa encher a sua vida com o fruto do Espírito. Há conflitos entre marido e mulher, entre filhos e filhas, pai e filhos, mas nós devemos permitir que a paz de Cristo possa ser o juiz e que apazigue a todos dentro do nosso lar. Deixe a paz de Cristo ser o árbitro no seu casamento, deixe a paz de Cristo ser o árbitro na relação com seus filhos, deixe a paz de Cristo ser o árbitro na relação com sogra, com nora. E quando os membros de uma família buscam a paz de Cristo como árbitro, com certeza viverão em paz. Segundo, a busca da paz deve ser algo intencional, que deve ser buscado com esforço. O que a Bíblia diz a respeito disso? Por que deve ser algo intencional? Porque as famílias devem buscar. Veja, a parte de Deus, nós temos paz em Cristo, e Deus nos deu esta bênção. Mas nós não devemos simplesmente dizer, bom, se eu aceitei Cristo, tudo se resolve. Não, há a minha parte nisso, há a nossa parte nisso, e nós precisamos compreender que há um esforço nosso em buscar esta paz, em trazer esta paz para dentro e para o ambiente dos nossos lares. E como disse nas duas mensagens do domingo passado, depende muito de nós, porque vivemos numa sociedade em que é uma sociedade intolerante, em que falta amor, falta alegria, falta perdão, porque isto está acontecendo dentro dos lares. A sociedade é um retrato do que tem acontecido dentro dos nossos lares. E talvez você fale, mas pastor, mesmo nas famílias cristãs, sim, mesmo nas famílias cristãs, há um nível de intolerância mútua. E talvez isso ficou muito evidente depois que nós passamos a viver com aparelhos tecnológicos em que cada um se isola em um canto da casa e quase não há mais diálogo, relacionamento olho no olho, sentir um ao outro, abraçar um ao outro dentro dos lares. Isto tem causado esse distanciamento, e esse distanciamento tem causado estes conflitos, estas guerras que têm gerado e trazido muitos efeitos negativos e até morte no meio das famílias. Mas o que a Bíblia diz a respeito desta intencionalidade em buscar a paz? Marcos capítulo 9, versículo 50, diz na parte final do versículo que vivam em paz uns com os outros. Já Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 3:11, diz: afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com persistência, com perseverança. Portanto, nós devemos procurar viver a paz em todas as esferas dos nossos relacionamentos, começando dentro das nossas famílias e estendendo este relacionamento pacífico com as pessoas que estão ao nosso redor, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de escola,
para que as pessoas notem que nós somos pacificadores. A palavra esforçai-vos, no livro em Hebreus, tem a ideia de persistência, de perseguir, de ir atrás, de lutar. É como se você fosse um caçador e você estivesse atrás de uma caça. Enquanto você não encontra aquela caça, você não desiste, porque você tem uma intenção: caçar, trazer aquela presa para você. Então, com isso, a ideia é que a paz, ela não acontece por milagre, por mágica. Deus não traz uma varinha de condão, toca no meu coração, na minha mente e fala: Fábio, agora a paz está com você, você não precisa fazer mais nada. Absolutamente. Nós precisamos buscar, perseguir a paz de maneira intencional, com perseverança, como nós acabamos de ler em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. E eu queria propor então aqui 5 dicas para que você possa buscar a paz na família. Primeiro, se não há nada de bom para falar de algum parente, mantenha-se em silêncio. É melhor não falar nada, porque aquilo que você vai falar, de repente, pode magoar, pode machucar alguém. Segundo, não julgue os outros. Aliás, julgar aos outros nos coloca na berlinda para também sermos julgados. E a Bíblia diz que, na mesma medida em que julgarmos, seremos julgados. Terceiro, respeite o jeito de ser e as opiniões do outro. Isso é importante. Você pode discordar de alguém, mas respeite a opinião do outro. Dentro de casa isso começa. Interessante que no ambiente de igreja, quando nós lidamos com as pessoas, nós divergimos das pessoas, somos diferentes dela. E às vezes quando nós divergimos de alguém, as pessoas sempre tomam aquilo para o lado pessoal. Isso no ambiente de igreja. Já o contrário, no ambiente corporativo, nas empresas, quando alguém diverge das pessoas que trabalham em ambiente corporativo, as pessoas acham isso normal e às vezes nem reclamam. Mas na igreja, se eu divergir de alguém, meu Deus, parece que eu declarei guerra para aquela pessoa. Como nós temos vivido isso no meio da igreja, como isso tem sido prejudicial. Mas sabe, isso é um sinal, é um indicador de que falta o enchimento do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Não sou eu que diz isso, é a Bíblia. Então, pense nisso, porque certamente isto é reflexo daquilo que está acontecendo dentro dos lares. Não seja maledicente em sua família. Eu já mencionei sobre a maledicência no culto da primeira quarta-feira deste mês, quando estamos falando também, nas quartas-feiras nós estamos falando sobre o fruto da carne. Se eu quero ter uma família com o perfume do Espírito Santo, eu preciso tirar o fruto da carne. Acompanhe estas mensagens também pelo nosso canal no YouTube. Ser maledicente em sua família é maldar as coisas, é sempre trazer algo malicioso, venenoso para o seio da família. Não faça isso. E quinto e último, evite entrar em discussões em temas polêmicos. Por exemplo, como política, como futebol, se isso estiver trazendo calor no meio da sua família, ou outros temas que nós, como igreja, nós defendemos e que às vezes há pessoas que pensam diferente de nós com relação a assuntos sobre sexualidade, enfim, sobre empoderamento feminino. Às vezes é melhor calar do que entrar numa discussão que pode levar, inclusive, a confusões, a brigas de fato, de pessoas quererem se agredir fisicamente. E terceiro, como famílias cristãs, nós devemos ser embaixadores da paz para a nossa família. Aliás, Jesus deixou isto muito claro no seu Sermão do Monte. Volto a repetir que o Sermão do Monte é como se fosse a nossa Constituição. É a nossa carta magna daquilo que devemos viver e ser. O Sermão do Monte está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali está o nosso procedimento
em relação a Deus, em relação ao nosso próximo. Relacionamento vertical, relacionamento horizontal. É isso que devemos praticar e que o Senhor Jesus, são palavras do Senhor Jesus que Ele deseja que sejamos. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados ou felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vejam qual a importância de nós sermos pacificadores e não isqueirinhos do capeta. E tem muitos crentes que são isqueirinhos do capeta, querem ver o circo pegar fogo. Lembre-se, Jesus disse para você, para nós sermos pacificadores, porque aí as pessoas nos chamarão de filhos de Deus. Que testemunho ser chamado de filho de Deus. Seja um pacificador em sua família. Gosto muito dessa passagem de Romanos, escrita por Paulo no capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viverem em paz com todos. A paz não depende do outro. A paz depende de mim. Esta é a exortação que Paulo nos declara, escreveu, para que nós possamos ter isso muito claro em nossa mente. Para sermos pacificadores, isso depende de nós e não dos outros. Familiares brigam entre si e se desentendem, mas haja como um pacificador quando ocorrer discussões. Quantas famílias já sofreram com desentendimento até nos grupos de WhatsApp? Quantas pessoas já entraram e saíram de grupos de WhatsApp por causa de discussões banais, que não levam a absolutamente nada? Vejam que isso afeta o ambiente da família. E por causa disso, muitos conflitos. Portanto, haja neste momento como pacificador. Desentendimentos são muros que as pessoas erguem. São muros que muitas vezes são verdadeiras muralhas que são muito difíceis de serem derrubadas. Mas pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, tudo é possível. E siga o exemplo de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 14 declara: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu barreira, o muro da inimizade. Veja, Jesus é quem destrói o muro da inimizade que nós causamos, muitas vezes, em nossos relacionamentos. Olha, preste atenção, mais uma vez, na palavra paz. Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Portanto, trabalhe pela paz no seu relacionamento conjugal. Trabalhe pela paz entre seus filhos. Trabalhe pela paz nos relacionamentos dos parentes. Família, eu costumo dizer que família é eu, minha esposa, meus filhos. Parentes são meus pais, meus irmãos, meus cunhados, meu sogro, minha sogra. Trabalhe para promover a paz também entre os seus parentes. E trabalhe para promover a paz onde você estiver, para que, como diz o texto de Mateus 5,9, as pessoas possam te chamar de filhos de Deus. E como promover a paz, então, entre os familiares? Peça que Deus o abençoe nessa missão. Ouça todos os lados envolvidos. Isso é muito importante. Num conflito, não dê razão para nenhum dos lados sem antes ouvir os dois. Terceiro, ajude as pessoas a enxergarem o lado positivo das outras pessoas. Muitas vezes ajudamos as pessoas e uma vez que não ajudamos, somos condenados por aquilo que não fizemos, sendo esquecido todas as outras coisas que fizemos em favor do outro. Condene e rejeite qualquer tipo de violência. Queridos irmãos, violência não pode existir no ambiente familiar. Violência não pode existir no ambiente familiar. E como nós temos visto a violência doméstica hoje, entre cônjuges, marido que agride mulher, e até mulher que agride marido, e pais que agridem os filhos fisicamente, moralmente. É dado ao pai ou à mãe o disciplinar dos filhos, mas não agir com violência descabida. E finalmente, incentive o diálogo entre os familiares, entre os parentes, para que possam promover a paz. E por último, a fonte de paz familiar está em Deus, na sua palavra e em Cristo Jesus. A fonte é Deus. E
várias vezes no texto bíblico nós vamos encontrar a expressão a paz de Deus. Porque a paz provém de Deus, a paz começa em Deus. Mas porque Deus é a própria paz. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, de 7 a 9, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. No Antigo Testamento nós temos Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, que é a bênção araônica. E ela diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Portanto, esses versículos, como milhares de versículos no texto bíblico, eles mostram que só em um Deus nós podemos ter paz. É importante, então, que cada membro da família esteja em comunhão com Deus. Esteja em comunhão com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã. É importante que a família caminhe com Deus, em comunhão com Deus. E a família precisa cultivar a presença de Deus no lar, como disse nas outras mensagens. As famílias retiraram a centralidade da pessoa de Jesus, colocaram Jesus na periferia dos lares. Não, Jesus precisa ocupar o centro dos nossos lares, porque quando nos afastamos de Cristo, nós nos afastamos da paz de Cristo. Salmo 119, 165 diz: os que amam a tua lei desfrutam da paz, e nada há que os faça tropeçar. Leve sua família a estar próxima, a amar, a meditar a palavra de Deus. Ensine os filhos, desde pequeno, a ler a Bíblia. Espalhe versículos bíblicos na sua casa. A paz só é real na pessoa de Jesus, o príncipe da paz. E o próprio Jesus declara isso em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os corações e nem tenham medo. Cada membro da família deve estar aos pés de Cristo para que a família toda viva em paz no lar. E Cristo é a ponte que traz a paz de Deus para todos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus é quem nos deu a paz em Cristo Jesus. Ao estudarmos este terceiro elemento do fruto do Espírito, a paz, nós aprendemos que para as nossas famílias experimentarmos a paz, nós devemos viver a paz em todas as esferas dos nossos relacionamentos familiares. Buscar a paz de maneira intencional e que devemos nos esforçar para isso. Sermos embaixadores da paz, começando dentro das nossas famílias. E saber que a fonte, que a origem da paz familiar está em Deus, na sua palavra e em Cristo Jesus. Quando uma família vive em paz, o terceiro elemento do fruto do Espírito pode deixar para as próximas gerações das suas famílias um legado muito importante, principalmente quando este legado traz a pessoa de Cristo Jesus passando de geração em geração, ainda que estas próximas gerações vivam até condições menos desfavoráveis que a condição que hoje nós vivemos. Esta paz só é real pela ação do Espírito Santo do Senhor. Portanto, nós devemos nos encher do Espírito Santo para que a paz, este terceiro elemento do fruto do Espírito, possa ser percebido em nossas vidas. Há um hino 398 do cantor cristão e ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
ela foi escrita por este homem, Horácio Spafford. Ele era um cristão, ele era inglês, e na mesma noite ele perdeu o seu escritório de advocacia e perdeu suas 2 filhas que estavam em viagem com a esposa no naufrágio. E quando ele foi ao encontro da esposa num barco, o capitão do barco o chamou e disse: aqui foi o local onde suas filhas morreram, naufragaram na outra embarcação. Naquele momento ali, ele então começa a escrever uma carta para sua irmã. E esta carta para sua irmã, um trecho dela virou este hino: Sou feliz. Veja que é possível ter paz, mesmo diante de circunstâncias tão duras, tão adversas, como este nosso irmão do passado experimentou em sua vida. Porque a paz não é a ausência de conflito ou de guerra. A paz está na pessoa de Cristo Jesus. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe a sua vida. Mamães, feliz dia, e que o Senhor a cada dia abençoe a cada uma de vocês. E eu quero orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta reflexão e que ela encontre lugar em seu coração e sua mente. Pai querido, aplica esta tua reflexão em nossos corações e mentes e abençoa este domingo tão especial em que celebramos o Dia das Mães. No nome de Jesus. Amém. Cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, cheio de amor e alegria, cheio de paz, longanimidade, benignidade.
cheios do Espírito Santo.